Reverendíssimo Diácono Sandoval, devotos e devotas da Imaculada Conceição, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na oração da coleta desta solenidade, nós rezávamos: ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna habitação e a preservar-te de toda mancha de pecado, em previsão da morte salvadora de Cristo. A oração já nos situa para o momento que nós estamos celebrando. Somos convidados a voltar o nosso olhar para Maria. Sabemos que o centro de toda a liturgia da igreja é Cristo. Cristo está no centro da liturgia da igreja. Cristo está no centro da nossa vida. Mas hoje, ao celebrarmos esse dogma mariano, a igreja convida-nos a nos voltar para Maria, olhar para ela, contemplar o mistério que envolve Maria e entender, caríssimos irmãos e irmãs, quem é Maria. A oração da igreja nos revela a identidade de Maria. Maria é uma digna habitação preparada por Deus para receber neste mundo o seu Filho em previsão da morte salvadora. Então Maria é essa habitação digna. Digna de quem? Digna de Deus. Deus mesmo preparou. Deus mesmo preservou. Por isso a gente escuta na oração: preservar-te de toda mancha de pecado, em previsão da morte salvadora de Cristo. Então Maria é essa digna habitação que traz consigo uma missão. Qual é a missão de Maria? Trazer Jesus para o mundo. Deus prepara Maria para que ela trouxesse até nós o Filho Salvador. Porém, vejam que beleza. Como Deus deixa em nossas mãos a decisão de assumir ou não a missão. Apesar de Deus ter preparado Maria, preservado do pecado, mas a deixou com o direito de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Deus não impõe sobre a pessoa a missão. Ele prepara e propõe. Agora, envolvido desse mistério, Maria, amando profundamente o Pai, e aqui entra a missão dos pais de Maria, entra a missão da família. Apesar de Deus ter preparado, preservado Maria, para que fosse a mãe do Salvador, a colocou dentro de uma família que era temente a Deus e que preparou Maria para a missão. Deus preserva, entrega aos cuidados de Senhora Santana e São Joaquim. Eles cuidam, prepara Maria para que ela amasse e temesse a Deus. O temor de Deus era presente no coração de Maria. E por isso, então, quando chegou o momento, Deus envia o mensageiro, que é o anjo Gabriel, que traz a boa notícia. Ao interpelar Maria, anuncia para ela. E como foi
que o anjo se aproximou de Maria. Qual foi a frase que o anjo disse para Maria? O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Antes de chamá-lo pelo nome, o anjo a revela quem está em Maria. Maria está cheia da graça de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O anjo se curva diante de Maria. A igreja nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, que na hierarquia da igreja, após Deus, Cristo, está Maria. Maria está até mesmo acima dos anjos. Maria até mesmo está acima dos anjos. Maria ocupa o lado direito do Filho. Está sentada do lado direito do Filho. Por isso o anjo então se volta para Maria e a revela toda a graça que a envolve. E depois anuncia a missão. Depois anuncia a missão. Maria fica um pouco sem saber o que estará acontecendo, mas o anjo começa a dizer: olha, o Espírito Santo virá sobre ti. E ela então não pensa duas vezes, não pensa nas consequências da missão, daquilo que ela vai assumir, mas por amor a Deus, por obediência ao Pai, ela então renuncia a todos os seus projetos, todos os seus sonhos, e começa agora a sonhar o sonho de Deus, começa a trabalhar o projeto de Deus em sua vida. Por isso ela afirma: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se coloca inteiramente disponível para a missão de trazer até nós o Salvador do mundo. Por isso hoje a igreja convida-nos a olhar na direção de Maria e ver o mistério da graça de Deus lhe envolvendo, e esse mistério a envolve justamente em função da missão que ela iria assumir e assumiu. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, por Maria somos levados a Cristo. Nós não podemos parar e ficar em Maria, pois Maria é a mãe que nos traz o filho, e lá nas bodas de Caná, é ela que fica de longe, observa o sofrimento daquele casal e pede ao filho para que resolvesse o problema. Por isso a palavra de Deus, todas as Sagradas Escrituras, vai nos mostrando qual é o lugar de Maria. Maria participa da salvação da humanidade, mas ela não é a salvadora. Ela participa ativamente. Mas a igreja nos ensina que ela é a nossa maior intercessora, porque ela está sentada à direita do seu Filho Jesus. Precisamos crer nisso. O texto que o Papa Pio IX escreve e proclama o dogma da Imaculada Conceição vai justamente afirmar isso para nós. Que diante de todos os santos e santas da igreja, Maria é a maior intercessora, pois ela ocupa o lado direito do seu Filho Jesus. E lá o Papa pede que todos nós possamos recorrer à doçura da intercessão de Maria. Buscar ela como essa grande intercessora para todas as causas.
para todas as causas. Mas voltando o nosso olhar para a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, quando relata para nós como o pecado entrou no mundo. Não sei se vocês ouviram ou leram essa liturgia de hoje, mas hoje eu fiquei refletindo bastante a solenidade que nós estamos celebrando e tentando compreender um pouco mais desses textos bíblicos. O relato no livro do Gênesis nos fala da desobediência de Eva, de Adão e Eva, de Eva. E quando Deus pergunta se eles haviam comido do fruto proibido, a mulher diz: a serpente. Foi ela que me enganou. Enganou a mim e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aqui vem algo que às vezes passa despercebido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Inimizade, Deus coloca inimizade entre a descendência do mal e a descendência do bem. Ou seja, aqueles que descendem de Maria, aquele que vem da Imaculada, não tem nenhuma ligação com o mal. Ou seja, tem ojeriza. Diz não, tudo aquilo, toda espécie de mal, segundo a nossa comunhão com Cristo e por meio da nossa descendência que vem de Maria, nós somos convidados a ter esse rompimento com todo o mal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, se nós somos de Maria, se nós pertencemos à descendência de Maria, então, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos romper com o mal, destruir todo laço, todo elo que porventura tínhamos com o mal. Imagine aí, tudo o que possa ser mal em nossa vida, por estarmos ligados à descendência de Maria. E aqui permitam-me apresentar algo interessante. Se nós estamos mergulhados em Cristo pelo batismo, e Cristo traz consigo o DNA de Maria, Cristo traz consigo a humanidade de Maria, então nós estamos inseridos perfeitamente em Maria. Em Cristo Jesus também estamos ligados a Maria, por meio do batismo. Por isso, então, amados irmãos e irmãs, nós somos dessa descendência, a descendência daqueles que têm inimizade, mas a inimizade com o mal. Nós não compactuamos com o mal, nenhum tipo de mal. Por isso, então, essa é a nova geração, preservada e preparada por Deus, para que sejam glorificados um dia ao céu. Por isso compreendemos a oração da igreja, como a igreja é mestra em nos ensinar. Eu ainda não entendo e vou morrer sem entender como algumas pessoas abandonam essa igreja para seguir outras doutrinas, outros ensinamentos. Não consegue ver o quanto é profundo e enriquecedor os ensinamentos da igreja. Pois, amados irmãos e irmãs, por isso compreendemos perfeitamente quando a igreja nos diz que o próprio Deus, pela Imaculada Conceição,
preparou para o vosso Filho uma digna habitação e a preservar de toda a mancha do pecado em previsão da morte salvadora de Cristo. Ou seja, em Maria não existe pecado. Na geração que vem de Maria, deve ser uma geração que também foge, se distancia do pecado. Porque assim é que nós nos tornamos agradáveis a Deus. É assim que nós nos tornamos, caríssimos irmãos e irmãs, um dia, como Maria foi, assuntos ao céu. Quando será a nossa assunção? Quando será a nossa elevação para a casa do Pai? Se nós perseverarmos nessa comunhão perfeita com Cristo, vivendo a partir dessa descendência e todos os dias rompendo com o mal. E o mal nós sabemos que existe e está aí para destruir o projeto de Deus. O mundo que nós vivemos, às vezes, o mal faz muito mais barulho do que o bem, mas nós que somos instruídos pela palavra de Deus, exortados pelos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos viver nesse mundo atentos. Mas ainda, a palavra de Deus que nós ouvimos, nós somos exortados por São Paulo a vivermos perfeitamente uma comunhão em Cristo, pois em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Essa é a missão de cada cristão. Essa é a missão de todos nós. Desejar a santidade diariamente, buscar essa santidade, buscando ser irrepreensíveis em tudo, vivendo sobre o olhar de Deus e praticando o amor perfeito. Por isso, tudo que nós devemos fazer, antes precisamos tomar consciência de que o que nós estamos fazendo sob o olhar divino. E aí devemos nos perguntar: isso está agradando a Deus? Essa minha ação, essa minha postura, esse meu jeito, está sendo agradável aos olhos do Pai? Porque se São Paulo afirma, amados irmãos e irmãs, que nós devemos viver buscando a santidade e viver sobre o olhar divino, no amor, é porque, de fato, essa é uma realidade que envolve todos aqueles que desejam e almejam estar em plena comunhão com o Pai. Por isso a festa de hoje é muito linda. A festa de hoje nos insere ainda mais nesse contexto de preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. Pois celebrando a festa da Imaculada Conceição e contemplando o seu mistério de pureza, deve brotar em nosso coração esse mesmo desejo de sermos puros de coração, porque só os puros de coração verão a Deus. Então Maria deve nos inspirar e nos motivar a viver cada vez mais esse desejo de santidade. E ela também deve nos inspirar a ter coragem de dizer sim para o chamado que Deus nos faz, dizer sim para a missão que Deus nos envia e não ter medo. Quantas pessoas têm medo de assumir uma missão na igreja? Quantas pessoas têm medo de cantar apesar de saber cantar? Quantas pessoas têm medo de ler, de proclamar a palavra de Deus apesar de saber proclamar, de ler perfeitamente? Quantas pessoas têm medo de dizer sim ao ministério eucarístico, a ser ministro extraordinário da comunhão eucarística? Quantos vocacionados à vida sacerdotal? Quantas jovens que têm e sentem até o desejo de ser freira,
mas tem medo de dizer sim a esse chamado. Deus até incomoda os corações. Deus até incomoda no sono. Mas o medo de dizer sim vai atrapalhando a sua vida de santidade e o seu projeto de felicidade. Só somos felizes quando verdadeiramente acertamos na nossa vocação. A vocação, o chamado de Deus, proporciona àqueles que abraçam sem medo uma vida com desafios, com renúncias, com dificuldades, mas uma vida feliz, uma vida plena. Pois, seja no matrimônio, seja no sacerdócio, no diaconato permanente, seja na missão da igreja, onde você estiver e estiver servindo com amor a Cristo, você vai estar feliz. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, enquanto estiver fugindo, com medo de dar o seu sim para servir, viverá sempre um vazio e uma angústia profunda. Porque Deus vai nos capacitando quando nós assumimos a missão. Poderia dar um bocado de exemplo aqui, mas não vou não, porque eu iria expor algumas pessoas. Mas a gente vê quando as pessoas crescem, como as pessoas amadurecem, quando assumem a missão na igreja, como se tornam mais belos. As pessoas que servem na igreja, não sei se vocês conseguem ver isso, mas são pessoas mais bonitas, até externamente. A aparência se torna mais bonita, porque a pessoa começa a ter uma intimidade com o belo que é Deus. Deus é belo. Deus é belo. E essa intimidade com Deus nos torna belo também, de dentro para fora, e essa beleza se torna visível na nossa face, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver nesse mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, assim como Maria, que foi interpelada pelo anjo, ficou um tanto perturbada quando ouviu aquela mensagem, mas ela, com muita confiança em Deus, apesar de não saber como iria acontecer, mas com muita confiança em Deus, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Estamos encerrando mais um ano, o ano 2023, praticamente já está terminando, mas o próximo ano se aproxima. Se programa, se prepara para dizer o seu sim a Deus e assumir a sua missão. Ainda dá tempo. Eu tenho dito, de vez em quando eu falo isso, se você tem saúde, gasta a sua saúde fazendo a vontade de Deus. Na missa de Obadia, corpo presente, eu dizia isso. Obadia foi um exemplo para nós, porque ele viveu os últimos anos de vida dele na igreja. Enquanto podia caminhar, ele ia para a missa. Se tivesse missa, cinco missas no dia, às 5 missas ele estava lá. Não tinha jeito. Não, Obadia, não precisa, não, eu quero, pai, que aqui é a casa do meu pai. Ele queria e se alegrava. Quem participava da missa da misericórdia, quando a gente passava com o Santíssimo, era ele que gritava, aplaudia, acenava para Jesus. Ele vibrava com a presença de Jesus na Eucaristia. Mas chegou o momento que a enfermidade não permitiu mais que ele fosse à igreja. Por isso, então, a igreja foi até ele levando o corpo de Cristo, e ele ficava sentado na cadeirinha assistindo a missa pela televisão. Mas quantas pessoas têm saúde, e muita saúde, mas estão desperdiçando o seu tempo longe das coisas de Deus. Chegará um dia, amados irmãos e irmãs, e isso chega para todos nós. Se não chegar a enfermidade, mas a idade chega, que nós iremos ter saudade da igreja, que nós vamos ter saudade de ver o padre, que nós vamos ter saudade de participar desse momento gostoso da comunidade, e não vamos poder ir mais. Por isso, então, o ano 2024, que é o ano da oração, caminhe com a igreja, participe mais da igreja, se doe mais para a igreja, porque assim, quando chegar o momento das enfermidades, quando chegar o momento da idade e das limitações da idade,
você possa ter um coração tranquilo e sereno. Vai enfrentar a enfermidade com serenidade. Vai enfrentar as limitações da idade com muita tranquilidade, pois toda a sua vida foi doada para Deus. Todo o seu caminhar foi para a presença de Deus. E por isso, então, ninguém vai lhe esquecer. Ninguém vai lhe abandonar. Quanto mais caminhamos na igreja, mais nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós por meio dos nossos irmãos. Por isso peçamos a Nossa Senhora da Conceição que continue a interceder por nós e que nos ajude a ter essa coragem de renovar o nosso sim e assumir na sua igreja essa missão, a missão de nos doar inteiramente para o reino. Qual é a nossa missão nesse mundo? Fazer a vontade de Deus. E onde alcançamos essa graça? Na igreja. Por isso, peça a Nossa Senhora, durante essa missa, que Ele ajude no discernimento e no chamado, para que você possa abraçar no próximo ano a sua vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Demorei um pouquinho porque hoje é festa, né?